Oi, crianças! Nós estamos começando mais uma Célula Kids. E antes de tudo, nós vamos orar. Então feche seus olhos e vamos falar com Deus. Senhor, muito obrigada por mais um dia. Obrigada por cada criança que está aqui, Deus, assistindo a Célula Kids, querendo aprender mais do Senhor. Obrigada por cada familiar também, Senhor, que está acompanhando as crianças, ou se alguns estiverem sozinhos também, que o Senhor esteja abençoando, Senhor, cada um que está assistindo, e que o Senhor abra nossa mente, que o Senhor fale no nosso coração aquilo que o Senhor quer falar, Pai. Que nós possamos sempre buscar aprender mais da Tua palavra, Deus. Em nome de Jesus, amém. Amém, crianças. Como vocês estão? Como foi o final de semana de vocês? Eu espero que vocês estejam muito bem. E nós vamos continuar a nossa Célula Kids e continuar a nossa série sobre a família. E se você ainda não assistiu, volte alguns vídeos. Nós estamos falando sobre a família. Maio, o mês da família. Nós já falamos sobre uma família, né? Que foi da semana passada, que foi a primeira família que Deus criou. Então tá muito legal. Volta lá pra ver. E hoje nós vamos falar sobre uma outra família. Será que vocês já têm em mente o que é? Mas antes, nós vamos lá para o nosso texto que nós temos que decorar este mês, que é Josué. Então vamos lá. Josué 24, o versículo 15, o final dele. Então, vamos ler. Mas eu e a minha família serviremos ao Senhor. Esse versículo tá muito facinho de decorar. Então eu quero ver vocês decorando aí, podem decorar de uma forma diferente. Então eu quero que vocês tenham uma mente esse versículo sem precisar ler. Ele é muito curtinho, muito facinho de decorar. Então esse é o desafio deste mês para vocês. E agora nós vamos para o nosso compartilhar. Vamos descobrir qual que é a família dessa semana. Vocês estão curiosos? Acredito que sim, né? Então, crianças, antes da gente começar o nosso compartilhar, eu vou colocar duas imagens aí de duas famílias, tá? E eu quero que vocês analisem bem, e vejam as diferenças. Pensem quais são as diferenças que essas famílias têm, tá? Então, deem uma analisada e daqui a pouco a gente volta pra conversar um pouquinho mais, tá bom? Muito bem, depois aí da gente dar uma analisada, né, nas famílias, eu acho que vocês já descobriram quais são as diferenças, né? A principal diferença que nós vemos nisso é que uma família, né, esta família de cima é a família antiga, ela é uma família que viveu em uma outra época, e aí a gente consegue ver pelas roupas, né, pela foto, pelas cores que nós temos na foto. E essa outra família que nós temos embaixo é uma família nova, é uma família de hoje. Então a gente consegue ver que elas são famílias de épocas diferentes pela vestimenta, né? Pela forma como eles se vestiam e tudo mais. Então a gente consegue ver essa diferença, não é mesmo? E outra pergunta que eu quero fazer para vocês é se vocês já se mudaram de casa, de cidade. É muito difícil a gente se mudar, não é mesmo? Porque a gente deixa para trás amigos, a gente deixa a escola, muitas das vezes a gente tem que deixar a família, né, pra trás, a gente deixa um lugar que a gente gosta, deixa pra trás um lugar que a gente cresceu, né? Então é muito difícil a gente se mudar para outro lugar, para outra casa, para outro estado, para outro país às vezes. E hoje eu quero falar com vocês sobre uma família que ela foi uma família prometida. Eu acho que vocês já sabem qual que é. Hoje nós vamos falar sobre Abraão, né? Abraão e Sara.
E nós encontramos essa história lá em Gênesis. A partir do capítulo 12, Abraão se chamava Abrão, né? E a sua esposa Sara se chamava Sarai. E o que acontece? Deus escolhe Abraão. Então, um dia lá Abraão estava e Deus falou para que Abraão ele se mudasse lá da cidade dele. Ele fala lá no versículo, ó. Então o Senhor disse a Abraão: saia da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa de seu pai. Olha isso, Deus pediu para que Abraão saísse dali da sua cidade, de perto da família dele. Vá para a terra que eu lhe mostrarei. Então, vamos pensar aqui. Deus pede para que Abraão saia da sua casa, de perto dos seus parentes, mas Abraão não sabe para onde ele vai. A gente se mudar para um outro lugar, para uma outra cidade, mesmo a gente sabendo, já é difícil. Imagine você ir sem saber para onde você vai. Olha que loucura, não é mesmo? Mas Deus pediu para que Abraão fizesse isso. E Abraão foi muito obediente, porque ele fez. Então, ó, Deus pediu para que Abraão se mudasse, porque ele tinha uma promessa na vida de Abraão. A promessa era a seguinte: farei de você um grande povo. Eu o abençoarei, tornarei famoso o seu nome e você será uma bênção. Então, Deus pede para que Abraão saia da sua casa, da sua cidade, para uma cidade que Deus mostraria para ele, com uma promessa. Deus prometeu a Abraão que ele faria dele conhecido, que ele tornaria ele uma grande nação, um povo enorme. Então, essa é a promessa que Deus fez. Então, Abraão, muito obediente, pegou a sua esposa Sarai e o seu sobrinho Ló, e eles foram lá para Canaã, né? Que era onde Deus estava guiando eles ali, Deus estava mostrando para onde eles tinham que ir. E aí, eles foram seguindo ali, e quando eles chegaram às terras, Abrão e também Ló, eles tinham muito dinheiro, eles tinham muitas coisas, e as coisas deles não cabiam só em uma cidade, então eles tiveram que se separar. E aí eles tiveram uma desavença, e aí acharam melhor cada um ir para um lado, se separarem, né, pra ficar melhor. E aí a gente vê a bondade de Abraão, porque Abraão deixou que Ló escolhesse o lugar que ele queria ficar, né? Ele não foi egoísta de pensar assim, eu quero esse lugar. Não. Ele foi e falou, ó, escolhe o lugar que você quer ficar, eu fico com o outro, com o que sobrar. Então a gente já vê aí também o coração bom, né? Que Abraão tinha de deixar o sobrinho dele escolher qual a terra que ele queria. E aí eles escolheram, e cada um foi pro seu lado, e foram passando tempo. E aí, passado esse tempo, né, Deus tinha prometido que Abraão seria uma grande nação. Mas ele não tinha filhos, ele não tinha nenhum filho. E aí eles começaram a falar assim, como assim, né? Mas Deus prometeu a ele, e o que o nosso Deus promete, ele cumpre, não é mesmo? Então eles se passaram muitos anos, eles já estavam velhinhos e eles não tinham filhos, né? Então, uma forma, mesmo que eles sabiam que Deus tinha prometido, eles se desanimaram, né? Porque eles já estavam velhos e Sarai achava que não tinha como ela ter filho mais, tanto que alguns homens foram lá para avisar que daqui a um ano eles teriam um filho, e Sarai riu, né? E aí os homens perguntaram pra ela por que ela tinha rido. Por que ela tinha rido, sabendo que Deus era um Deus que fazia coisas impossíveis, né? Ela riu de deboche. Mesmo que ela sabia que Deus era um Deus que fazia coisas impossíveis, naquele momento ela não confiou em Deus, né? Ela riu porque ela falou assim, não, eu tô muito velha, eu não vou conseguir engravidar.
E aí depois disso a gente vê que Deus trocou, né, os nomes deles. Então Abrão virou Abraão e Sarai virou Sara. E passado aquele ano, eles tiveram o seu filho Isaac. E depois Isaac teve a sua família e assim foi, diversas descendências. E a descendência de Abraão, né, ele foi escolhido para ser um povo de Deus, que são os israelitas, né? Eles foram escolhidos para ser um povo de Deus. Deus escolheu aquele povo para ser chamado o povo de Deus, né? O povo escolhido por Deus. Então nós vemos que Deus prometeu e Deus cumpriu. Mas o que mais a gente aprende nessa história toda foi a obediência. Porque Abraão saiu lá da sua terra e obedeceu a Deus. Ele ouviu tudo aquilo que Deus tinha feito e Deus cumpriu a sua promessa, né? Então nós aprendemos que nós devemos ser obedientes. Abraão foi obediente a Deus e a promessa dele foi cumprida, ele foi abençoado. Olha a importância da gente ser obediente a Deus. Lá em Eclesiastes 12, o versículo 13 diz assim: agora que se já ouviu tudo, aqui está a conclusão. Tema a Deus e obedeça aos seus mandamentos, porque isso é essencial para o homem. Então, nós devemos obedecer, a nossa família deve obedecer. Às vezes a gente acha que é algo impossível, assim como Sarai achou, né, que ela não teria filhos porque ela já estava velha. Mas aquilo que o Senhor prometeu para nós, aquilo que o Senhor prometeu para nossa família, Ele vai cumprir. Porque o nosso Deus não é um Deus de mentiras, o nosso Deus não é um Deus de engano. O nosso Deus é o Deus da verdade. E Ele cumpre aquilo que Ele fala. Então, o que nós aprendemos mais dessa família prometida é a obediência deles, em escutar a voz de Deus. E mesmo que eles não soubessem para onde eles iriam, mesmo que eles não soubessem qual seria o futuro deles, eles obedeceram. Claro que eles tiveram coisas ruins, pecados, mas mesmo assim eles não deixaram de amar e de obedecer a Deus. E eles foram abençoados por causa disso, né? Eles geraram o povo escolhido por Deus. Olha que maravilha, olha que bênção. Então, a nossa família precisa amar a Deus e a nossa família precisa obedecer a Deus. E é isso que eu queria trazer para vocês hoje, trazer este mês, que a nossa família, ela é um projeto que o Senhor fez, é um presente que ela nos deu, porque ela nos ama. E o Senhor, Ele ama tanto a família, que Ele sempre foi fiel, né? Independente dos pecados, independente das coisas, Ele nos perdoa, né? A gente viu isso lá em Adão e Eva, que eles pecaram, Caim, né, pecou, mas Deus os abençoou, Deus os perdoou, Deus os abençoou. A gente vê isso agora com Abraão e Sara, que eles pecaram, mas Deus perdoou, Deus os abençoou. E nós temos que orar para que a nossa família sempre permaneça fiel em Deus, obediente e em amor. Então é isso que eu quero fazer. Feche os seus olhos e vamos orar. Senhor, muito obrigada por essa palavra que falou muito aos nossos corações. Muito obrigada por esse mês que o Senhor nos deu. Muito obrigada por essas aulas também que a gente pode aprender de famílias que nós encontramos na Bíblia, Deus. Famílias que, independente dos erros, foram fiéis ao Senhor. E o Senhor as abençoou, Pai. O Senhor fez promessas e o Senhor cumpriu, assim como nós cremos que as promessas que o Senhor tem para nós, para as nossas famílias, se cumprirão, Deus. Muito, muito obrigada, porque o Senhor é um Deus fiel, o Senhor não mente, o Senhor não nos engana, e que o Senhor nos ajude, Pai, a sermos parecidos com o Senhor. E abençoe as nossas famílias, abençoe a família de cada um que está assistindo, Pai, que cada família aqui tenha amor ao Senhor e principalmente obediência, Pai. Independente
independente de onde o Senhor quer nos levar, para onde nós vamos, mas que nós possamos olhar para o Senhor e ter o Senhor como alvo e crermos que o Senhor fará o melhor, Deus, que nós possamos obedecer, mesmo sem saber o que acontecerá. Muito obrigada. Em nome de Jesus, amém. Então, crianças, essa foi a nossa Célula Kids. Semana que vem, nós já teremos a nossa live, não é mesmo? Semana que vem, então, nós não teremos a célula aqui, nós teremos a nossa célula online, né? Com brincadeiras, muitas coisas legais. Então eu espero vocês lá, decorem o texto, Josué 24:15, os últimos versículos, e também continuem em oração pela família de vocês. Lembra que semana passada eu pedi para vocês fazerem a listinha? Então continuem orando pelaquela listinha que vocês fizeram, tá bom? E muito obrigada, um beijo e até semana que vem.